Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje veremos o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ler até o versículo 17. Então, acompanhe comigo aí nessa leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, e o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares ao Senhor dos exércitos dos céus nos dois altos átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tinham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos da Síria, os quais prenderam a Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras o Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale na entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto também, pois chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram o nome da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora da cidade. Restaurou o altar ao Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava no mais altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Veja, o que eu quero falar com vocês hoje, nesse dia, nessa quarta-feira, é sobre oração. Mas por que sobre oração? E o que esse texto tem a ver com oração? Muitas vezes as pessoas acham que a oração ela vai ser algo assim místico, vai ser algo, como eu posso dizer, de alguma forma espetacular, ou de alguma forma algo extraordinário, ou que parece coisa do outro mundo. Olha, que tem cristão que pensa assim. Não pense que essas pessoas aí fora, ou pessoas que são novos na fé, pessoas que entraram na igreja agora, se converteram há pouco tempo, que pensam dessa forma. Cristãos com mais de 10, 20, 30 anos de igreja, eles pensam que oração é algo fora do comum, algo que você tem que estar em um estado totalmente diferente para fazer. Mas totalmente esse texto aqui diz o contrário. É totalmente adverso do que a gente pensa, do que Deus quer fazer na vida da gente. Muitas pessoas dizem assim: você tem que ter uma vida de oração. Mas normalmente não explica por que a pessoa tem que ter uma vida de oração. E a gente fica nessa vagacidade de entender por que tem que ter uma vida de oração. Se muitas pessoas na Bíblia oraram pouco e Deus abençoou. E o que significa realmente ter uma vida de oração? Não é? Hoje eu vou falar um pouco sobre a oração emergencial. Ela é totalmente diferente de qualquer oração que você pensa. E normalmente ela é mais comum, é a que é mais feita. É a que é usada com mais frequência, normalmente pelas pessoas que não têm vida de oração. Não é?
No próximo vídeo eu falarei sobre o que é ter uma vida de oração. Então hoje veremos da ideia da oração emergencial, que justo como eu falei há pouco, que é justamente a oração que é feita com mais frequência. É o tipo de oração que ela já está pronta na nossa mente, ela só precisa do problema para ser realizada, não é? E normalmente, como estamos passando por problema todos os dias, todos os momentos, em qualquer hora, em qualquer circunstância, é a oração que ela já vai ser feita e realizada, não é? Então veja, explanando aqui o texto sobre a história de Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias, né? Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Foi justamente aquele período em que Ezequias pediu a Deus que ele vivesse mais tempo, não é? Ele chorou ali diante de Deus e Deus deu mais 15 anos de vida a ele. Nesses 15 anos surgiu Manassés. E com 12 anos de idade, foi quando ele assumiu o reino. Provavelmente dentro desses 15 anos, em 3 anos após a promessa de Deus, Manassés nasceu, não é? Então, ele assumiu um reino muito novo, muito jovem, e é muito provável que tenha sido influenciado por pessoas totalmente erradas, pessoas que já não mais se preocupavam com Deus ou com qualquer coisa assim nesse sentido. Então ele fez o que era ruim, mal perante o Senhor. E ele voltou tudo a fazer o que Acais, o seu avô, tinha feito, que foi levantar postes de ídolos, fazer sacrifícios a deuses estranhos. E o interessante é que Acais ele fez isso, só que Manassés ele fez bem pior, né? Porque ele levantou os altares dos Baalins, os postes de ídolos, né? Que era aqueles postes gigantes que ficava a imagem do deus lá dos Baalins e qualquer deus daquela região ali, o qual o povo se agradasse em adorar, não é? Então, só que aqui no versículo 3, depois que ele vai dizer que fez poste de ídolos e levantou altares aos Baalins, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. O que é que isso significa? Quando você vai fazer uma pesquisa mais acurada sobre isso, na antiguidade o exército do céu significava a lua, o sol e as estrelas, né? Então, quando Manassés foi fazer a adoração, ele serviu a essa constelação, o Sol, a Lua, as estrelas. E ele tornou aquilo como deuses, né? É por isso que lá em Gênesis você vai ver o texto dizendo assim: e Deus fez o lumiar do dia e o da noite, né? Não chamando de Sol e Lua, porque naquela época o pessoal só já tinha ideia de que Sol e Lua eram dois deuses. Então Moisés, quando foi escrever, ele já disse o seguinte: o grande luminares, né? Que governava o dia e o outro que governava a noite. Então, nesse sentido aqui, Manassés ele se prostrou e adorou. E não só ele, como ele indicou o povo também a fazer isso, né? Então, dentro da casa de Deus, ele edificou altares a esses deuses. No versículo 4 vai dizer isso, não é? E onde Deus disse que ele que queria que o nome dele fosse lembrado para sempre. No versículo 5, ele também edificou altares ao sol, à lua e às estrelas. Então, para você ver que a cada momento que o texto vai levantando um argumento, vai falando sobre Manassés, a situação só vai piorando. Porque agora no versículo 6 vai dizer o seguinte, que ele queimou seus filhos como oferta. Lá no livro de Reis vai dizer que ele queimou o seu filho. No livro de Crônicas ele traz aqui a palavra no plural, seus filhos, né? Então é muito provável que ele tenha queimado dois filhos dele lá nesse vale de Inom, né? Então, além de tentar ser o pior tipo de pessoa possível, depois desse ato, ele ainda adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu, né? Então, assim, ele foi fazendo uma coisa ruim, negativa, e uma coisa foi atraindo a outra. Ele levantou os altares balins, fez postes de ídolos, adorou os exércitos dos céus. Dentro da casa de Deus, ele edificou altares aos céus, ao exército dos céus, e queimou dois filhos dele no vale de Inom. Depois começou sendo um agoreiro, né? Passar debaixo de escada, não passa de lado de gato preto, dá 3 pulinhos no final de ano. Tem crente que faz isso, né? Eu sei que tem crente que gosta dessas coisas. E para piorar, praticar feitiçaria. Imagino que tipo de feitiçaria que ele, naquela época, como as coisas eram muito mais cavernosas naquela época, né? Se ele sacrificou seus filhos, aí daí você entende que
já faz parte de algum ritual macabro que ele fazia, né? Alguma coisa que ele decidiu fazer. Necromantes, pessoas que têm relacionamentos com mortos e quer ressuscitar morto, mas mais pacto com o demônio, né? Não tem um sentido de ressuscitar como mostra, assim, de falar, de se comunicar. Segue muita linha do espiritismo, não é? E prosseguiu. Nesse sentido, aí no verso 7, vai dizer que ele também pôs imagens de escultura que tinha feito na casa de Deus, não é? Que Deus proibiu isso já lá no reinado de Davi. E ele disse, e Deus tinha uma promessa que se o povo obedecesse a ele, servisse a ele, não fizesse nada negativo, ele nunca tiraria o povo de dentro de Israel, né? Mas para piorar, ele não só fez pecar, ajudar onde ele reinava, mas também fez pecar o povo de Israel com outro reinado, né? Ele não era só um tipo de pessoa que fazia as coisas erradas e fazia seu povo errar, mas até o seu vizinho ali, Israel, ele também fez o povo pecar, né? Então, vai começar agora um processo de juízo. Não se sabe quanto tempo se levou para que isso aconteça, né? Ele começou a reinar com 12 anos e reinou 55, né, anos. Então ele viveu aí 67 anos, né? Então, falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvido. Agora o interessante é que Deus trouxe o rei da Síria para julgar a Manassés. Prenderam Manassés com um gancho e levaram ele amarrado como um cachorro, né, no versículo 11. Então, ele angustiado, ele viu que a situação dele realmente estava a pior possível. Então ele começou a suplicar e dizer assim: deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Que coisa, não é? Veja, como eu estava falando, ele estava vindo despreocupado com as coisas que estavam fazendo. Ele vinha fazendo estátuas, levantando postes de ídolos, começando a adorar a ordem celestial, né? Assim, as estrelas, os céus, a lua. Aí depois sacrificou seus filhos, com feitiçaria. Ele fazendo, vivendo a vida à vontade, nesse sentido mais perverso e pecaminoso possível, né? E era o cara agoreiro, né? Ele era um cara assim, supersticioso, né? Então, quando ele começa a entrar em sufoco, aí ele começa a pensar. Ele é angustiado, viu? O texto vai dizer aqui no versículo 12 que ele estava angustiado. Suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Agora Deus existe. Agora eu me lembrei que meu pai falava de Deus, não é? Então, ele em angústia, ele começou a lembrar que Deus existia. Aí é onde entra agora a oração emergencial, né? Que normalmente é aquela que ela tá lá dentro de uma caixinha, a gente vai lá, pega ela, é agora que a gente vai usar ela. Por que eu tô falando assim? Em tom um pouco irônico. É porque normalmente isso acontece muito. Isso é muito frequente. Isso não é só para Manassés, não. Mas vem em vários casos, acontece na Bíblia e acontece até o dia de hoje. É uma prática muito comum, mas não deveria ser, não é? Se no dia que você nasceu e você foi consagrado ao Senhor e sua família foi dedicar você a Deus e você cresceu sabendo disso, você tem que entender e você tem que aprender a viver do lado de Deus todos os dias. A entender que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Normalmente temos um problema seríssimo sobre a soberania de Deus. Pouco sabemos sobre a soberania de Deus. Os que ainda se preocupam com isso vão buscar livros, vão estudar, vão ver na Bíblia, vão atrás, têm interesse, não é? Conhecer a Deus, quem é esse Deus, como eu falei domingo, né? Um Deus que nos seus atributos incomunicáveis, de certa forma, se comunicou, se apresentou, se mostrou ao homem. Não é? Então, é um Deus que ele quer se fazer conhecido, mas o ser humano não quer conhecer ele. Na verdade, quer virar as costas para ele. Mas no momento de angústia, no momento de situação difícil, eu lembro de Deus. Deixa eu contar um fato aqui bem engraçado. Richard Dawkins, ele é um ateu ferrenho.
Ele é aquele tipo de ateu que ele gosta de fazer piada com os cristãos, com os judeus. E ele é sempre assim. Ele não enfrenta debate com quem é cristão, quem tem um poder de oratória bom no cristianismo, que sabe defender o cristianismo, um apologeta. Ele nunca enfrenta. Mas ele sempre fica ironizando. Mas certa vez, por azar dele, e graças a Deus, né, por isso, preste atenção no que eu vou dizer. Um bispo da igreja anglicana convidou ele para uma entrevista. Um bispo da igreja anglicana e ele foi convidado para uma entrevista numa rádio. E eles conversando lá, não é? Aí ele falando, Richard Dawkins dizendo que os cristãos não leem a Bíblia. Que não lê nada da Bíblia, não sabe nada da Bíblia, não se importa com a Bíblia. Nem o Novo Testamento, onde fala de Jesus, sobre a salvação, eles leem. Se perguntar a um cristão quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, ele não sabe dizer. Nem se perguntar qual é o primeiro livro do Novo Testamento, ele não sabe dizer. Aí o bispo lá da igreja anglicana só olhando, ele falando, não sei o quê. Aí ele começou a dizer, né? Isso. Ele fez uma forma generalizada, né? Nem todo mundo é igual dentro da igreja, né? Aí o bispo chegou para ele, né? Você acredita na teoria de Darwin, né? Ele, sim, acredita na teoria de Darwin. Você acredita na teoria da evolução, não é? Ele, se é. Aí ele fez, Darwin tem um livro, né? A Teoria da Evolução, né? Qual é o nome completo do livro? Aí ele, não, tem um nome completo. Aí o bicho assim, diga qual é. Aí ele, é a Teoria da Evolução. Ele, oh meu Deus. Aí não conseguiu responder. Isso aconteceu. Tem até isso essa entrevista na rádio no YouTube. É interessante que ele levantou um juízo muito grande sobre as pessoas. Que ele acabou, até ele caindo nessa própria pegadinha dele, né? Nesse próprio juízo, nesse próprio julgamento dele. Nem ele sabia o livro que ele defendia. Né? Claro, tem um lado negativo aí que os cristãos realmente não se portam com a leitura da Bíblia. Não vou aqui perguntar ou julgar ninguém. Mas pare para pensar. Dia 18 de março foi quando começou a pandemia no mundo inteiro, né? Onde começou a parar tudo. E você teve a oportunidade de ficar bastante tempo em casa. O Novo Testamento ele tem 27 livros. Não é? Com mais 39 aí do Antigo, tem um total de 66 livros, não é? Livro suficiente, não é? Bastante livro aí para a gente entender sobre a palavra de Deus. Mas a pergunta que fica, o Novo Testamento ele tem poucos livros, né? Quantas vezes você leu o Novo Testamento todo? Ou assim, os 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Quantas vezes você leu esses livros? Ou sequer você abriu a Bíblia nessa pandemia? Comece a refletir sobre essas coisas, né? Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer cuidar das coisas de Deus. E cuidar das coisas de Deus também é ler a palavra dele. Né? É lembrar dele antes de qualquer problema. Deus ele vai resolver qualquer problema. Veja aqui com Manassés. Voltando aqui para o texto. Manassés estava nem aí para o Senhor. Não se preocupava, vivia a vida dele à vontade, fazendo abominações. Ele estava afrontando a Deus, que é a coisa mais terrível que uma pessoa pode fazer. Né? Então, ele já estava partindo para um tipo de guerra contra o Senhor. Mas, ele, angustiado, suplicou ao Senhor. Não é? E muito se humilhou. Né? Fez-lhe a oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele suplicou, Deus atendeu. E Deus fez ele voltar para Jerusalém. E fez voltar ele como rei. Restituiu o cargo dele, né? Não só colocou ele de volta como... Não só trouxe ele de volta, mas também, quando trouxe de volta, colocou ele no mesmo lugar onde ele estava, como rei de Israel, ali em Judá. Né? Então, veja, apesar das abominações que ele fez, Deus restituiu a situação dele, né? No versículo 14, aí ele começou a tomar a atitude favorável, né? Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da Porta do Peixe, né? Abrangendo Ofel. E levantou muito alto, também pôs chefe militar em toda a cidade e fortificou a Judá. Aí depois vai dizer, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, restaurou o altar do Senhor, né? Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, né? Ainda tinha lugares que o povo sacrificava.
ao Senhor, porque o certo era sacrificar ali no templo, né? Mas como ele antes já tinha feito vários lugares para sacrifício, para o povo fazer sacrifício aos seus deuses, então o povo continuou sacrificando, só que agora sacrificando a Deus, não é? E o que eu quero resumir com isso aqui, em que temos o conhecimento de Deus, partindo do pressuposto que somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, Deus ele tem amizade conosco, ele escuta a nossa oração. Agora, o que é que tudo isso significa? Veja, muitas pessoas vivem como cristão, mas parece que Deus não existe. Então, viram as costas para Deus e começam a fazer coisas que são desagradáveis, né? Se tornam pessoas que defendem causas políticas de forma totalmente equivocada, acham que defender certo político ou fazer certa coisa, eles acham que isso é a coisa certa a se fazer. Na verdade, vive mais um problema fora da igreja do que dentro da igreja, se preocupa mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Cristo. Porque a igreja, querendo ou não, representa o reino de Deus, então somos cidadãos do reino. Então, dentro desse reino, temos como viver como pessoas desse reino, né, fiéis ao rei. Mas muitas pessoas vivem de forma debandada. Parece que não são ovelhas do pasto do Senhor. São insubordinadas, não se humilham, não são pessoas submissas. Se não são submissas a um pastor, muito menos vão ser ao Senhor. Muito menos. Se a pessoa não consegue ouvir um conselho de um pastor, ouvir uma dica de um pastor, ela não vai conseguir ouvir a dica de Deus de forma nenhuma. Se ela não consegue ouvir de uma pessoa que está na frente dela, quem ela vê, imagina Deus que ela não vê. Né? É difícil. Então, irmãos, qual é o meu pedido hoje e o meu desejo hoje para vocês? É que vocês possam se dedicar ao Senhor. Aí é o seguinte, o problema vai vir, a oração tem que ser feita. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Mas se previna antes. Seja uma pessoa que seja dedicada ao Senhor todos os dias. Acorde de manhã e ore. Na hora do almoço, ore. Antes de dormir, ore. Se você vê que precisa mais de uma oração no dia, ore. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu faço isso também. Oro 3 vezes ao dia. Oro de manhã, falo com Deus, oro na hora do almoço e oro quando vou dormir. Quando eu vejo que o negócio está precisando mais de oração, eu vou lá e oro de novo. Tem vezes que eu oro muito mais vezes durante o dia. Porque vai depender da necessidade, da situação, da causa, né? do que eu preciso falar com Deus, que eu preciso mostrar a Ele. Né? Mas isso eu criei um hábito para a minha vida. E é difícil agora eu parar com isso. Porque eu me lembro do Senhor todos os dias. Eu não consigo acordar de manhã e não pensar em Deus. Eu já acordo de manhã pensando, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Aí quando chega na hora do almoço, eu tenho que falar com Deus. Aí durante o meu dia, eu tenho que falar com Deus, eu sei lá, eu boto um louvor, começo a escutar uma música crente, cristocêntrica, né? Não música de crente, né? E há uma diferença entre música que fala e exalta a Deus e música de crente, né? E essas músicas de crente que toca dia de hoje aí, esqueça, né? Depois eu passo uma lista aí das músicas que você não deve nem cantar. Mas isso é outra história. Mas é isso. Então, seja próximo de Deus. Seja unido a Ele. Né? Então, que Deus abençoe sua vida. Que você encontre paz no Senhor. Que você, no momento de dificuldade, ore a Ele, mas se previna antes. Que o melhor remédio para um cristão é a oração. Porque remédio ele previne a doença. Então, a oração previne muitas coisas, né? Ela previne tudo. Então, por isso que Deus disse, orais, orais, orais. Orais o tempo todo, para não cair em tentação e tantas outras coisas, não é? Então, irmão, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Que você possa encontrar no Senhor paz, prosperidade, sossego e felicidade. Só nele você pode encontrar tudo isso e em mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém.